Take one. I got a few. All right. Estamos de volta! Seja bem-vindo, mais um Castback Hype para você, trazendo esperança para sua semana. Porque estamos a poucos dias de Superman, o filme do Sr. James Gunn, e hoje nós vamos voltar lá pro ano de 1980, cara. Há 45 anos atrás, tá bom? Pra gente poder falar de Superman 2, A Aventura Continua, é isso? A Aventura Continua. Olha que título mais brasileiro, né, cara? Isso não tem no original, né? É só Superman 2. Que maravilha. Estamos aqui, então, ó, trajados, vestidos de esperança para conversar com você. Obviamente não estou... Olha aí. Que sorrisão lindo desse azulão, cara. Maravilha. É claro que eu não estou aqui sozinho. Estou com os maiores conhecedores de Superman e cinema do Brasil. Aqui comigo, obviamente, estou com meu amigo Edu Schneider. E aí, Edu? Fala, meus amigos. Rapaz, foi uma delícia rever esse filme. Mas a gente foi pego, digamos assim, uma gíria dos anos 80, fomos pegos de calça curta. Né? Porque, cara, a gente começou a ver e daqui a pouco a gente chegou à conclusão que o que tem lá na Max não é a versão do cinema, é a versão do Richard Donner. A versão do Richard Lester não é a que tem lá, mas, cara, a gente vai falar que vamos falar, a gente vai misturar, vocês que vão ver o episódio, a gente vai misturar, vamos falar do Richard Donner, vamos falar do Richard Lester aí, e vamos tocar o barco aí, que esse filme é bem querido e, como você falou, bem nas portas aí do Superman do James Gunn. E você aí que está ligado no Cashback, fique aí bem atento, ative o sininho, fique inscrito no canal, porque teremos surpresas, participaremos da festa. Vocês sabem, Superman estará no Rio de Janeiro, Cashback vai estar participando dessa festa aí. É só isso que eu posso dizer. Olha, fica ligado, não perde nada, entendeu? Que nós estaremos em eventos importantes aí essa semana. E fechando o time de hoje, estamos com o Rodrigo Poli. E aí, Rodrigão? Fala, John, fala, Edu, fala, Castbackers. Olha só, hoje eu tô inclusive, né? Devidamente de cosplay de Clark Kent. Os óculos, só faltou aquele caixinho assim em S aqui na testa. Isso. Esse é quando eu tiro o óculos. Deixa o cabelo pro outro lado Isso. Que demais. Cara, vamos falar de Superman, né? Superman, pra mim, tá aqui, né? Ó, é o meu... Tá no meu top 3 ali, super-heróis da vida. Então, não sei quem é o primeiro, mas tá no meu top 3. Tem 3 que eu amo. O meu top 2. Olha Já aí. digo logo, o meu top 2. Homem-Aranha e Superman. Olha aí. Então a gente tem um top 2 muito parecido. É isso, é Homem-Aranha e Superman. E ainda eu colocaria um Batman ali. E depois vou de Aquaman. E daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou começar a falar um monte aqui. Então, vamos lá. Mas é isso, gente. Vamos falar desse filme, né? Tem algumas diferenças aí. E tem inclusive, cara, tem umas diferenças gritantes aí que a gente vai ter que falar. Percebemos hoje. Cenas colocadas que o cabelo do Clark tá de um jeito, daqui a pouco na cena original ele aparece e tá de outro jeito, mas vamos lá. Porque só demoraram 3 anos. A diferença entre uma cena gravada e a outra são só 3 anos. Aí eles estão um pouquinho diferente. Completamente diferente. Se demorasse um pouquinho mais, bom, deixa pra lá, vou fazer piada ruim essas horas. Isso é misericórdia. Já que você tá pensando? Só entendi depois da linha de raciocínio, mas tudo bem. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho também dessa questão de ser 2 diretores. Porque que acontece? Eu não sabia muito da história dos 2 filmes. Tanto é que eu tive a opção, infelizmente não tô conseguindo assinar a Max, tô na correria que vocês devem saber do casamento, eu não tinha muito tempo, falei, cara, vou assistir aqui essa versão, abri
a minha biblioteca virtual de filmes, eu falei, tem a do Richard Donner aqui, eu vou assistir porque não deve ser muita coisa diferente. Deve ser, tipo assim, deve ter, sei lá, 3 minutos a mais de filme, entendeu? Deve ser uma versão estendida, alguma coisa. Na hora que vocês começaram a comentar, eu falei, meu Deus, eu tô vendo... E aí eu fui vendo umas coisas, falei, cara, que isso aqui eu não lembrava dessa do jeito cena. que eu lembro, né? Cara, tá vendo Smallville achando que é o Superman. Então, e a muito parada começou a ficar diferente. E aí eu fui pesquisar, e aí eu vi que, na verdade, não foi uma parada póstuma, não foi uma parada tipo assim, vamos fazer essa versão que... Não, o Richard Donner saiu, né? Foram contratados outro diretor, ele tretou com os produtores do filme. Que loucura, cara. Foi Parada bem confuso. insana. Eu era criança quando esse filme foi lançado. Foi o meu primeiro filme de Superman no cinema, assistindo saudoso Santa Alice, lá no Engenho Novo. Quem é do Rio de Janeiro, com toda certeza vai lembrar, fica perto do Colégio Pedro II, colégio centenário aqui, bicentenário do Rio de Janeiro. E, cara, obviamente a gente criança não sabe de nada dessas histórias aí. Eu fui saber disso já anos 90 ali, né, quando a internet começou a surgir assim, e aí essas notícias começaram, né, a serem divulgadas, mas a versão do Richard Donner é de 2006. É uma versão bem posterior. Então ficou essa coisa, e como você falou, John, o filme ele foi construído, né, pelos Solskind, né, era um casal aqui de produtores. O projeto era para gravar os 2 filmes ao mesmo tempo, tipo um Senhor dos Anéis, assim, gravaram os 3 ao mesmo tempo, era para gravar os 2 ao mesmo tempo. Estava sendo feito isso, o primeiro foi gravado, normal, já estava no segundo, já bem adiantado, e aí teve essa treta do Richard Donner com os produtores, mudaram tudo. Outra coisa também, a trilha não é do John Williams. Muita gente acha que o John Williams fez a trilha dos 3 primeiros filmes. Não, John Williams só fez a trilha do primeiro filme. E essa trilha dessa versão do Richard Donner é a trilha do primeiro filme. É 100% reaproveitada. A trilha desse 2, o 2 raiz, né, que foi para o cinema, do Richard Lester, que é um cara que é conhecido como o pai do videoclipe, que é o cara que praticamente criou o videoclipe para televisão. Ele fazia os vídeos dos Beatles, cara. Então era um cara bem conceituado, mas era um cara mais voltado para comédia. E aí tem essa diferença. As 2 versões, a do Lester é muito mais comédia e a do Richard Donner é muito mais centrada, muito mais sombria e tal. Então a gente vai discutir aí. Eu acredito que seja interessante a gente trazer essas 2 versões mesmo. Trazer essa do Richard Donner, que tá bem fresquinha, a gente acabou de assistir, mas eu ainda tenho alguma coisa da memória do Lester pra gente fazer esse contraponto aí. Acho que vai ser interessante aí pra galera ouvir. Você lembrava dessa versão mais antiga, Rodrigão? Pra você foi natural aí assistir essa nova? Não, lembrava, tanto que assim, não vou lembrar tudo, mas tinha muita coisa que eu falava, mas espera aí, né? Não é assim. Cadê ele? Tem muito Marlon Brando nesse filme, né? A gente, porra, tem Marlon Brando demais. Tem Marlon Brando demais. Fora que a cena das cataratas, ela é muito diferente. Muito diferente. Por exemplo, eu lembrava claramente, assim, falou, que horas que a Lois vai se jogar? Porque ela se joga, né? Também, Porque ela fica com essa ideia, né? De, eu vou pegar esse cara no pulo aí, ele vai ter que me salvar, não vai ter jeito. Aí ela se joga nas cataratas, né? No filme original. E aí eu fiquei esperando, eu falei, tá, o molequinho foi, beleza, vamos lá, cadê a Lois? Porque ele fica, né, Lois, o que você tá fazendo? Ele fica correndo e descendo assim, que é isso? E agora, Lois? Como você foi cair aí, né? E aí aparece com o doguinho, né, com os hot dog na mão e tal. Mas esse aqui não tem nada disso, né? Esse aqui é outra história, né? Até a cena clássica, a gente tava comentando em off, né, o John, da cena do tiro, né? Que pra ela descobrir ele, ela dá o tiro, que pra mim foi uma cena muito... né? É um filme que criança assiste, né? É estranho. Foi, pra mim incomodou. Falei, caraca, meu. Não, foi engraçado porque o Rodrigão, só comentando sobre isso, Edu, o Rodrigão de talvez 5 anos atrás não teria a mesma percepção que você agora, pai de 2 filhas, tem vendo essa cena, né? Porque eu vi... E pra mim o que impactou foi a interpretação do Christopher Reeve, né? Que ele toma o tiro e vira Superman. Fala, caramba, que legal. E aí foi bacana porque você viu e falou assim, que problemático, a mulher apontando a arma pro amigo e atirando. Se uma criança vê isso. A gente já levou a parada pra outro conceito que é muito verdade, cara. Isso é problemático pra caramba.
Eu tava com a Martina na hora, John. Então, Ela ali brincando, às vezes ela parava pra ver, né? Porque viu o homem de roupinha azul e vermelha, ela fica assim, aí ela volta a brincar, porque não vai manter um foco 100% ali, né? Criancinha de 1 ano e 10 meses, imagina. Mas ela já entende, né? Então, pô, ela tem uma irmãzinha pequena, né? E aí, nessa hora que eu vi ela fazendo assim, tal, no Clark, eu falei, pô, gente, peraí. Aí eu olhei pra ela, falei, deixa eu ver se ela tá distraída, vou distrair ela, né? Mas realmente, eu não lembrava disso. Era pra mim, no filme original, eu gosto mais. Eu gosto mais da... Até mais romantiquinha a cena, né? Digamos. Cara, é aí que é engraçado. Eu fico na dúvida qual é que eu gosto mais, cara. Porque eu acho que eu gosto de algumas coisas de um, algumas coisas do outro. Sim. Eu fico nessa mescla. Por exemplo, você tá falando da cena das cataratas. Como é que é a cena? Ali que ela descobre que a possibilidade do Clark Kent ser o Superman. Naquela cena, quando ele molha os óculos nas cataratas do Niágara, que ele vai limpar os óculos, ele retira os óculos, e aí ela olha pra ele e fala, caraca, é o Superman. Ele sem óculos. Ali que ela repara. Então, por isso que ela resolve se jogar. Nessa versão do Richard Donner, não. Ela descobre logo no começo, tanto que ela fica fazendo uns desenhos no jornal. Mas isso é bem legal. Fazendo óculos e tal. Isso é muito legal. E aí ela se joga da janela. Ela se joga da janela. Coisa que, cara, eu não tinha visto essa cena. Eu falei, cara, que cena é essa? Então, eu lembrava mais dessa cena do que a das cataratas, cara. Olha que loucura. Eu falei, pô, essa cena eu lembrava, tal. Eu acho que eu lembrava do essa desenho. versão do Richard Donner, cara. Eu acho que eu nunca assisti. É muito doido isso, cara. Eu assisti é muito doido. agora. Porque é um mix que tinha na minha cabeça. Eu não sei se algum dia eles chegaram a misturar e passar isso na televisão, essas duas cenas. Eu não duvido. Porque eu lembrava muito dela pulando. Tanto é que pra mim uma parada que é meio problemática aqui, que é uma... segue o restante da franquia também, é que, tipo assim, o Superman é tudo, então eles começam a inventar uns poderes, não tem muito critério, aquela parada do sopro de gelo vira sopro tornado, e aí ele impede ela de cair soprando, e é um monte de coisa, ele começa a ter telecinese aqui também, né, tu vê que eles não precisam tocar em nada, as coisas flutuam até eles. Eles trazem com a visão de calor, eles trazem os bagulho com a visão de calor, mano. Viagem, pra mim isso é uma parada que dá uma estragada, assim, porque começa a parar de ter critério, e o primeiro filme ele já é muito mais regrado. Você vê que tem todo um conceito que eles seguem. Mas eu gosto dessa cena do começo, dela desenhando, porque aquilo ali pra mim é muito, tipo, animação, história em quadrinho, né? Porque normalmente nos quadrinhos era assim, a pessoa... tem uma cena que, inclusive, é super engraçada, do desenho do Batman, que ele olha o Coringa assim, aí ele fala, esse cara parece suspeito. Aí ele passa uma caneta vermelha na boca do cara... Coringa, tipo assim, nossa, precisou passar um lápis em cima pra saber que é o Coringa. E aqui ela faz o óculos e tal. Eu achei bem legal. Realmente é uma loucura ela pular da janela do trabalho ali. Mas assim, eu acho que pular das cataratas também é uma parada meio maluca, né? A Lois Lane, ela tem essa... A Lois não é muito certa da cabeça, não. Mas posso falar pra vocês? Eu acho que faz mais sentido ela pular do trabalho, sabe por quê? Por conta do primeiro filme. Que no primeiro filme ela caiu lá do prédio, ela caiu dali, né? Aqui ela cai de novo e fala, pô, mas de novo? Mas sim, ela fala, bom, ele me salvou, então certeza que vai acontecer de novo. Então ela tá até confiante, por isso que ela pula dali, né? Então faz até sentido. Eu gosto dessa cena dela desenhando no jornal também, o óculos dele. E o chapeuzinho. Que é muito emblemático, A primeira diferença começa logo no começo do filme, porque o começo da versão do cinema é exatamente a repetição daquela cena do julgamento e a cena dos três sendo presos naquele negócio que parece um espelho. Né? Inclusive, eu acho o Terence Stamp como Zod maravilhoso. Maravilhoso. Já digo logo. Ele, quando eu era criança, hoje não, ele já tá velho, né? Mas quando eu era criança, pra mim, ele era aterrorizador. Eu morria de medo do Zod, porque ele tem aqueles olhos muito claros, aquela barba preta e tal. Ele tem um visual... Né, hoje você olha e acha até meio galhofa, porque o cara com aquelas botas, né, fica meio esquisito ali, mas naquela roupa de época circo, ali, parece, né? Tratado aquela roupa ficou. Mas a Ursa também eu gosto, também a Sarah Douglas também tá muito bem. O outro não fala nada, o outro fica quieto. Esse cara não era nem ator, o cara era lutador de boxe e tal, era mais pra fazer o cara grandão e tal, né, mano? o Brutamontes. Mas ele me lembra o Jaws, também, cara. Ele me lembra o Jaws lá do 007, lá o vilão, o Boca de Aço. Que é o cara grandão, meio bobalhão. Parece. Ele é o cara grandão e meio bobalhão, assim. Ele tem muito estilo do Jaws ali. Talvez seja até inspiração, né? Porque é mais ou menos
contemporâneo ali. Mas o que acontece? O Marlon Brando, para fazer o primeiro filme, exigia um cachê gigantesco. E aí, por causa disso, no 2 ele praticamente não aparece. No 1 mesmo, ele, né, aparece só naquele comecinho ali. Só que aí, como tinha essas cenas já gravadas, já estava pago, eles reutilizaram agora nessa versão de 2006. Mas lá no filme não tinha isso. Tanto que quando ele vai para a Fortaleza da Solidão, as imagens que aparecem não são do pai, a imagem que aparece é da mãe, cara. Ele tem muito diálogo com a mãe, entendeu? Então tem essa diferença também. Mas acho que ficou legal, porque o Marlon Brando é um baita de um ator. E aí começam as coisas, né, a ficarem meio assim, às vezes acerta em um dos filmes, às vezes não. Porque quando ele perde os poderes, na versão que foi para o cinema, é muito mal contado, porque tem aquele cristal, né, aquele cristal que ativa aquela máquina lá do sol amarelo, né, porque o sol vermelho, tem o sol vermelho de Krypton, né, e tem o amarelo, que é o nosso. E aí, aquele cristal é fundamental, porque quando ele faz a troca e perde os poderes e destrói a máquina, a gente fica meio sem entender. Eu era criança, eu não entendia isso, porque a mãe fala pra ele, cara, é irreversível essa parada aqui. Se você fizer, não tem volta. Aí depois tem volta, como? Na versão do Richard Donner é explicado por quê. O cristal não se destrói. E aí o cristal é utilizado para ativar novamente a máquina. Aí faz todo sentido. Agora, a versão lá do Lester, cara, não faz muito sentido ali, mas a gente leva, cara, e é muito legal. E, cara, a química da Margot Kidder com o Christopher Reeve continua maravilhosa. Verdade. Né? Eu gosto muito do Gene Hackman sozinho, quando ele tá com aquele parceiro dele lá, que é quem faz é o Ned Beat, eu não gosto tanto, aquele cara é muito idiota, e aí fica uma coisa tão galhofa, e o Lester é um cara mais da comédia. Essa versão do cinema era muito galhofa. Nessa aqui, corta logo o cara e vão pro jogo, né? E ele não participa muito, é só naquele comecinho ali na prisão. Porque ele é muito idiota, cara, e aí acaba ficando galhofa demais o personagem do Gene Hackman. Eu acho que ele tem que manter aquela sobriedade ali. Ele é engraçado, ele é um cara, né, bem humorado ali, as sacanagens que ele faz são muito espirituosas, mas quando tá com aquele idiota do lado dele, eu acho que cai um pouco. E é triste porque é um bom ator, né? O Ned Beat fez um monte de filme bacana aí na década de 50, 60. Realmente, eu acho que o Luthor aqui, ele fica meio... Eu prefiro do primeiro filme. Muito mais. Aqui ele fica tentando fazer esse papel, até mesmo quando ele tá com os 3 kryptonianos, né? Ele fica tentando fazer esse papel de bobalhão e tal, e aí pra mim dá uma queda no personagem. Você entende a situação dele, né? Porque ali também não dá pra você ficar se impondo, porque são 3 seres super poderosos na sua frente, e ele tá meio que remanejando pra onde ele quer que esses personagens vão, né? Você entende essa situação. Mas é bem chatinho, assim, de ver ele toda hora, né? Ai, não, que isso? Poxa, Vossa Majestade. Não é bem a situação que a gente tá acostumado ou quer ver o Lex Luthor o filme inteiro, né? A gente quer ver ele dominando tudo mesmo, usando todo mundo igual quebra-cabeça. E tem uma parada interessante, porque nesse novo filme, isso não é spoiler, tá? Isso tá em trailers e sinopse, você vai ligando uma coisa na outra. O Lex Luthor, ele vai entrar na Fortaleza da Solidão, vai adulterar aqueles planos lá, aqueles diamantes, aquelas coisas do Superman, pra fazer com que o Jor-El dê uma mensagem, tipo assim, vá para a Terra e conquista, destrói tudo, e aí ele vai filmar aquilo e vazar pra todo mundo. Por isso que o Superman vai ter aquela vibe meio que de inimigo público. Então, é uma coisa que acontece nesse, né? O Lex Luthor consegue entrar na Fortaleza da Solidão, mexer, entender as coisas ali dentro. Com a Taskmaster lá. Com a Taskmaster, exatamente. Então é uma parada que o James Gunn usou desse segundo filme, que na hora que eu assisti, que eu lembrei dessa cena, eu falei, caramba, cara, é igualzinho eles vão fazer agora. Porque tem uma cena, inclusive, de abertura do trailer do Lex Luthor entrando na Fortaleza da Solidão, né? Com a engenheira e com todo mundo. Mas assim, de qualquer forma, o Gene Hackman sempre é fantástico em cena. Não. É maravilhoso, assim. A conta dele é maravilhoso. É fantástico, cara. O cara é incrível. Eu esqueci o nome do que faz o Zod, o Terrence Stamp.
Terence Stamp. Cara, eu lembro dele, Edu, você comentou que depois mais velho, não sei, eu sinto medo dele até hoje naquele filme Sim Senhor que ele fez com o Jim Carrey, que ele é o guru lá que fala Ele tá assim. vivo aí, graças Sim, a tipo Deus. um coach, sim, né? senhor. Sim, senhor. Cara, eu achava ele fantástico, ele correndo descalço. E é interessante porque ele é baixinho, né? Ele é uma figura super imponente nesse filme. E Nem ele tanto, não é cara. tão- Sério? É porque o Christopher Reeve é muito alto. Ah, Sabe quanto ele verdade. tem de altura? Quanto? Sabe quanto ele tem? 1,83 m, cara. Ah, tem a minha altura. Ele tem a minha O altura, Stamp? então, é. O Terence Stamp tem 1,83 m. Ele passa uma vibe É porque- de pessoa baixa? É porque ele tá do lado Passa, do troglodita, né? E é tá tipo- do lado do é Christopher Tipo Reeve. mediano, né? Mediano. É tipo o Robert De Niro. Robert De Niro é até um pouco mais baixo, mas Robert De Niro a gente olha e acha que ele é da altura do Al Pacino, né? Uhum. O Al Pacino tem menos de 1,65 m. O Robert De Niro tem 1,75 m, a altura de mediana para, né, um pouquinho até acima do mediano. Mas é porque o Christopher Reeve tem quase 2 metros de altura, né? É verdade, é verdade. De grande, mas realmente ele parece muito menor, porque a própria Sarah Douglas era modelo também, então é alta também. Então ele fica ali meio, né, entre todo mundo ali, que é muito grande. Mas, cara, o Christopher Reeve continua ótimo, né, no papel aqui. Ele consegue mesmo passar a vibe do Clark Kent com a vibe do Superman aqui. Parece que aqui ainda tá mais exacerbado Parece isso. que ele amadureceu ainda mais o personagem, cara. É, Bizarro, tá- assim. é muito bom, cara. E o uniforme, você mandou os prints lá, John, quando você estava assistindo. Cara, com todo respeito ao uniforme novo agora, que eu achei muito bacana, tá colorido, com a cueca por cima da calça, cinto amarelo, que é maneiro. Mas, cara, nada supera esse uniforme das antigas, cara. Nada supera esse S, né? Nossa, cara. Esse Nada, Esse S. Esse S é maravilhoso. Tá com S do Jorel aí, porque o The West branco É isso com aí. preto. Cara, É isso porra, é aí. muito lindo, cara. É muito lindo esse uniforme. Você fica babando ali. A capa dele, cara, aquele S da capa em amarelo também é lindíssimo, cara. Meu Deus do céu, até hoje ele continua bonito. E agora você vendo as coisas em 4K aí, cara, parece que ele Nossa, fica muito mais lindo, bonito ainda. Né? Aí também tem a coisa boa do 4K, mas tem aquilo que tu viu lá também que mandou pra gente, né, John? Do Gene Hackman. Nossa, cara, eu vou colocar aqui, cara. Eu vou colocar aqui o print, porque assim, foi o que você comentou. A gente vai melhorando a qualidade dos filmes, você vai vendo mais detalhes. Cara, você vê a perucaça do Gene Hackman, assim, o formato direitinho da costeleta dele. E eu jurava, a memória que eu tinha, que, meu, ele ficou careca. Sabe, de rapar a cabeça do Gene Hackman. A minha Que também. nada, a parada tu vê direitinho. A diferença do tom da pele, porque assim, a Uhum. versão 4K realmente tá muito linda. Eu tava dando uma estudada e eles mudaram o uniforme do Superman, eu não tinha reparado nisso. Eles mudaram acho que 2 tons do azul, deixaram o azul um pouco mais escuro e ficou lindo. Maravilhoso. Me No lembra primeiro muito. filme é mais clarinho, né? Ele é mais clarinho, nesse ele tem um... E ele é um escuro que quando pega aquela iluminação maravilhosa de Metrópolis, né? Que Metrópolis você quase sempre vê de noite com o Superman. Que é Nova York, né? Porque é tem Nova uma hora York, que, é. tem uma hora que Tem aparece Torres o Gêmeas, outro Trade tem- Center lá. Tem Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade. Você vê, caraca, mano, os caras nem disfarçaram, mas beleza, tá ótimo. Fica aquele Tem uma hora que tem uma bandeira da degradê da luz. Califórnia tem uma bandeira da Califórnia na prisão, cara. E tem uma piada, né, na hora que os policiais estão chegando, eu não sei se essa é uma versão que a gente assistiu, que os policiais estão chegando, aí vê os 3 lá com aquela roupa de metaleiro alternativo, eles falam, quer apostar quanto que esses caras são de Los Angeles? Então, tipo, os caras já Tem, tiram tem. onda, né? Até naquela época, mas é muito lindo, cara, esse uniforme. Até o uniforme do Zod e tal, que é uma parada meio psicodélica, parece que veio do show do... Como é que é o nome dele, cara? Parece que saiu do Bidis, David cara. Boyle, sabe? O David Boyle. É super É. David Boyle esses uniformes deles aí, que é botona de couro lá em cima, Isso. parada estufada, mas ainda assim é bacana. É bacana porque casa com uma estética. Trapezista. Casa com a estética. O próprio Jorel também andava com aquela roupa de refletivo, de estrada, tá ligado? Muito Então, louco, muito louco. Então É assim. funcionário da companhia de tráfego. Exatamente. Tu entende completamente assim, a situação. Tu fala, beleza, ok. É um luxo, né? Você ter o Marlon Brando atuando num filme de Gene super-herói, cara. Hackman, a parada. Gene Hackman, o próprio Christopher Reeve, aí você tem o Terence Stamp também. É muita gente de qualidade. O Ned muita Beatty gente também, boa. o Ned Beatty também é. Porra, tinha o Richard Donner como diretor, cara. Porra, né? A gente vê hoje, por exemplo, hoje, beleza, cara. A gente tá aí numa expectativa gigantesca pra ver o Superman. Mas quem é David Corenswet? Né? Você tem o
alguns atores que são bons, mas não são os consagrados que tivemos no filme de 78 e de 80, né? O próprio 3, que não é grandes coisas, mas você tem o Richard Pryor trabalhando. Que é legal, no filme. eu vou até assistir hoje. Vocês estavam falando aí, eu tava pensando assim, cara, acho que antes de dormir eu vou assistir o 3, ó. E Eu assisti vou tem mesmo. pouco tempo. É ruim, mas é bom demais, né? E é dirigido pelo mesmo do 2, né? Pelo mesmo Richard Lester. Que tem aí o tom de comédia, ele se entregou à comédia, era um filme só dele, aí e é um filme do Richard Pryor, não é um filme do Superman. É um filme do Richard Pryor. Que tem o Superman, aí não é. E já mexe com tecnologia, com informática, com computador, né? Já é uma outra pegada, né? Pra datar mais ainda. Agora eu acho, agora falando das coisas boas também, assim, principalmente desse começo, eu acho sensacional da interligação do primeiro filme com o segundo, que quando ele joga as bombas lá pra cima, acerta o espelho e liberta os, baita os três. Mas é legal. Óbvio que né, a gente sabe que mas né, você tem uma causalidade, porque normalmente nesses filmes não tem consequência nenhuma, a gente vê destruindo e tal. Claro que também não precisa ser igual o Zack Snyder, que quer botar consequências demais, aí também já atrapalha, né, o filme, mas aqui ele tem essa consequência bacana de libertar, e é legal porque os três ainda estão descobrindo os poderes deles também, porque eles não tinham esses poderes na Terra Natal, é por conta do Sol Amarelo, e aí eles vão, caramba, eu tenho visão de calor, e, cara, aí tem cenas que te marcam quando criança, a cena da ursa queimando a cobra, cara, eu me lembrava como se fosse hoje, vendo aquilo no cinema, eu ficava vidrado vendo aquilo. Caraca, maluco, ela transformou a cobra ali, queimou a cobra virou um pedaço de pau ali queimado, cara. Eu achava sensacional. Tem cenas que te marcam. A própria cena das cataratas do Niágara lá no Canadá, você, aquilo ali me marcou, cara. Você criança, você imagina. Você vê tudo bem que hoje você tá vendo aquilo ali, o menino demora 35 minutos para cair nas cataratas. 3 dias úteis para cair. Eu e o Rodrigo, a gente fez o vídeo do Fugitivo, que tem uma cena que é igualzinha a cena do Superman. Também o Harrison Ford se joga, ele demora uns 15 minutos para cair na corredeira lá, né? Aí você vê que o Pica-Pau fez mais bem feito, né? Aquela cena do Pica-Pau nas corredeiras das cataratas do Niágara. Inclusive, exatamente lá, né? Exatamente, nas cataratas do Niágara. Que é um dos meus desenhos favoritos da vida. Aquele desenho é bom demais, cara. Maravilha. E aquilo ali virou meme, né? Virou meme. Mas é muito bem construído. E é interessante porque é uma das cenas que, pra pessoa que não assistiu na época, que é mais marcante, é a cena que viralizou na internet, que é justamente essa cena do tiro, e que não tem no filme original, né? Isso aqui é interessante. E hoje, cara, você vê aquilo ali, até para mostrar essa dualidade do Clark Kent e do Superman, essa cena é muito utilizada na internet, né? Pra dizer, olha só como Christopher Reeve trabalhava bem aqui. E aí aquela cena realmente é muito bem feita. E pensar que ela foi cortada do original, né? Cara, ele consegue ser, nessa cena, o Superman de óculos. Sabe como isso é difícil, cara? Porque você pensa, o Superman de óculos é o Clark Kent. Não, ele consegue ser o Superman colocando um óculos, cara. É bizarro, tipo... ele de óculos você consegue... Caraca, é o Superman ali. Aí ele tira o óculos e ele continua sendo o Superman. Eu acho que ainda consegue ser ainda mais complexo, John. Porque nessa cena, ele consegue fazer de óculos o Clark Kent e consegue fazer o Superman de óculos. Então, exatamente, cara. Porra. É bizarro, assim, o Agora, nível de profundidade do cara. Eu não sei como é que vai ser o filme novo, mas pelo menos no trailer e nas imagens, eu acho que o David Corenswet conseguiu pegar a vibe. Porque ele, como Clark Kent, ele tá o nerdão, cara. Ele tá muito nerdão de óculos. Não é o Superman ali, pra mim, vendo as imagens ali. Sim. Inclusive tem agora eles, né, fizeram aí esses videozinhos curtos, aí tem uma que ele tá lendo o jornal e tal, e aí ele tá como Clark Kent, ele tá o nerdão ali. E é engraçado porque ele é muito grande, né? Ele é maior do que o Christopher Reeve, ele é mais alto e agora, cara, ele tá num forte. Torado. O bicho tá... E saiu essa semana, né, John, a rotina de treinos dele para ele se transformar, né, transformar o corpo dele. O cara tava consumindo milhares de calorias ali por dia, fazia 7 refeições por dia para ficar com aquele grandão, músculo, né, ali gigante. O próprio Christopher Reeve, obviamente que a ciência evoluiu e tal, mas ele, cara, ele cresceu muito
fisicamente. A ciência evoluiu, né? O cara tá seringado atrás da outra, O tomando cara agora tem o teste, até não suco, aguentar mais, né? Tem o suco. Tem isso também. No DVD que eu tenho, tem as cenas extras e tem as imagens dele treinando. A academia Ele puxa na época, ferro. ele puxando ferro lá, é muito legal, cara. É muito legal. Ele fazendo uns treininhos, uns aparelhos antigos, ele lá, pá, treinando pra caramba, é mó barato, velho. Sabe aquelas regatinhas, shortinho, curtinho, Classicão. né? Aquela roupa meio do Rock, assim, do Rock 3, assim. Muito legal, velho. Muito legal. Os extras desse filme aí. Do 1 mesmo, né? Do 1. Aí a gente tá falando de coincidências, né? Realmente o filme é cheio de coincidências, porque no justo momento que ele perde os poderes é que o Zod chega e domina a parada. Né? Justamente ele fica tomando conhecimento justamente na cena que ele toma porrada na lanchonete. Né? A ceninha nada a ver, né, cara? Vamos concordar aqui? É desnecessário, eu não acho né? muito Superman aqui. Vocês me desculpem, parecer uma heresia, mas aquilo não me é Superman, cara. O cara encrespar com o lugar. Cara, o Superman é muito... Tudo bem que ele tava sem poderes ali, mas ele é muito maior do que um cara que quer ficar sentado ali, entendeu? Sai fora, cara, fala uma eu não graça e consigo sai. eu não consigo nem comprar essa coisa dele abrir mão dos poderes, cara. Exatamente. De Eu uma não consigo abrir mão imaturidade, assim, disso. pro nível que ele tava, muito grande, cara. E é um cara que tinha se mostrado tão maduro no primeiro filme, e ali fazer aquilo ali fica... Sei lá, algumas coisas ali não soam bem. A gente é apaixonado pelo filme porque tem uma Sim. memória afetiva gigantesca. Mas é um filme, o 2 é um filme com problemas. Tá? Até por conta de toda esses bastidores. De tudo tal. que Sim. aconteceu, É um filme que a gente exatamente. ama. Porra, é o meu favorito, digo logo. É o meu favorito, apesar de eu saber que o primeiro é muito melhor. É O mesmo. primeiro é muito melhor, porque foi a primeira experiência que eu tive com super-herói, cara. Não no cinema, porque eu tô velho, né? Eu assisti antes do Superman, teve uma versão do Homem-Aranha, que tinha aquela série de TV, né? Dos anos 70, 80. Eles pegaram, se eu não me engano, 4 episódios dessa série e transformaram num filme e lançaram no cinema. Mas antes desses dois, a minha primeira experiência no cinema com super-herói foi em Flash Gordon. Flash Gordon foi o primeiro filme de super-herói que eu assisti na vida. Então tem essa lembrança. Que é outro filme também bem... Qualquer coisa. É bem pior do que o Superman, inclusive. Mas tem a memória afetiva. Esse do Homem-Aranha é pior ainda do que o Flash Gordon, porque nem era um filme. É um apanhado da série. Agora, a primeira experiência real mesmo, que eu chegar, sentar e ver uma coisa de qualidade, pelo menos uma qualidade mínima ali, aceitável, é o Superman 2, cara. E me marcou, assim, de uma forma... Você imagina, cara, você com 4 anos de idade, você ir ao cinema e ver um cara voando. Porque hoje a gente vê com 4K, tá datadão ali, o cara voando, o cara, né, voando todo super performático, né, os pulos. pose, né? Todo durinho e tal. Mas, cara, você com 4 anos, a imagem que não era 4K, era película... Né, cheio de sujeira, os cabelinhos passando na película. A cidade se movendo atrás do cara, né? O cara parado, assim, a cidade o prédio movendo, assim. Então, tudo isso aí era mascarado pela imagem ruim que a gente tinha da época, né? Não era essa qualidade de imagem. E, cara, pra gente ali era perfeito. É a mesma coisa de pegar, por exemplo, o Winnie Eleven do videogame, que a gente jogava com o Roberto Carlos, que é só um cara careca com a pele mais escura. E a gente, o Rodrigo vai concordar comigo, Rodrigo. A gente jogava aquilo ali e dizia, caraca, é perfeito. O Roberto Carlos, é igualzinho o Roberto Carlos, é perfeito. O Ronaldinho parecia também, não sei porquê, era 2 carecas, um mais alto e mais baixo. E a gente achava olha agora, parece, cabo de cavalo dele. Então a percepção, porque a nossa percepção da vida, em tudo na nossa vida, é comparativa. Quando você tem para comparar aquilo é o melhor com outras coisas piores, aquilo ali se torna um superlativo. Hoje em dia a gente tem um 4K, a gente vai comparar. Aí você vê o 4K, não dá esses filmes mais antigos que são calcados em efeitos especiais. Se você botar, por exemplo, História Sem Fim para ver em 4K, deve ser um desastre, cara. Deve ser um desastre total. Os Goonies mesmo, eu cheguei a ver em 4K, não fica legal, cara. Fica vencido ali os negócios, cara. Apesar de ter muito efeito prático e tudo mais, mas fica datado.
Mas não tem como você não ter nostalgia, porque é o Christopher Reeve ali, até por tudo que aconteceu dele. Eu comparo muito, não sei se vocês vão concordar, mas o Christopher Reeve com o Ayrton Senna, assim, na matéria por ter morrido muito cedo, e aí acaba você incensando. E a tragédia, né? Ele vira uma figura mítica, que talvez se ele fosse vivo, aí a gente já descobriria um monte de podre da vida dele, o cara já teria assediado alguma mulher, né? É alguma coisa, porque isso, a gente sabe que naquela época ali todo mundo respondeu por assédio e tudo mais, já teriam os caras, né? Escarafunchado a vida do cara, a gente hoje em dia já estaria cancelando o Christopher Reeve, mas como o cara morreu antes dessa época, né, no próprio documentário você já consegue ver algumas coisinhas. Por exemplo, traiu a esposa e tudo mais, e aí abandonou os filhos na época que estava com outra mulher. Então não era uma pessoa perfeita, assim como eu também não sou e ninguém é. Né? Todos nós temos os nossos defeitos. Mas justamente por ter morrido cedo, a figura do Christopher Reeve, pra gente, é muito mítica, cara. Sim. Você olha aqui, e por isso, para um ator fazer. Né? E para um ator fazer o Superman depois dele é muito difícil, cara. É muito difícil, porque sempre a gente vai comparar. O Superman, de todos nós, é o Christopher Reeve, cara. Não tem jeito. O próprio quadrinho, hoje em dia, depois dos filmes, ele passou a ser muito mais parecido com o Christopher Reeve do que com o Superman das antigas, cara. Ele tem muito a cara do Christopher Reeve. E esse filme é icônico por conta disso, cara. Por mais que ele tenha defeitos e tudo mais, ele fica... Mas você percebe, reassistindo com a visão mais crítica, ele é muito desconjuntado, cara. Ele é muito desconjuntado. Tem coisas nele que eu vou te falar que me surpreenderam positivamente. Assim, o texto... nós comentamos essa cena do barco, o Superman não parece muito Superman. Já do lado do Zod, eu acho que ele é um vilão muito bem construído. Porque o cerne principal do Zod é que ele é um cara que se acha que é Deus. Entendeu? Ele é. Tanto é que a frase clássica dele, ajoelhe-se perante Zod, define perfeitamente. E tem uma frase que, assim, eles ficam lá na Zona Fantasma, né, com aquele papel, que eu não lembrava, porque é super engraçado, eles ficam fazendo umas poses tipo capa de álbum dentro do negócio, é muito engraçado. Mas aí ele sai, tipo assim, no outro dia ele já é presidente do mundo, né, ele tá lá na Casa Branca e tal. Planeta Houston. No Planeta Houston. Planeta Houston. Aí a Ursa fala pra ele assim, você agora é mestre de tudo. Eu adoro a Ursa também. Aí ele responde assim, eu já era mestre de tudo. Ontem, assim como ontem, antes de ontem. Então quer dizer, o cara tava preso, entendeu? O planeta explodido, e na cabeça dele, ele sempre foi o incrível, entendeu? Ele prisão perpétua, né? Exatamente. O cara teoricamente ele não sairia de lá. Ele tava ferrado, o cara tava numa folha A4, entendeu? No espaço, flutuando. Mas ainda assim, na cabeça dele... E é um texto que eu acho muito bacana, que ele responde com muita sinceridade, assim... Eu já era mestre de tudo. Ontem, assim como ontem, antes de ontem. Então é uma coisa que mostra que, tipo assim, mano, esse cara... Ele super se acha. Ele é o filme inteiro... Eu não lembrava de na outra versão ser assim, mas esse é o filme inteiro ele falando assim... Ajoelhe perante o Zod. O Zod tá muito igual. O Zod mudou muito. Tá perfeito, perfeito. E assim, e ele... Eu só não lembro do fim ser tão vago, porque ele meio que cai naquela água de fumaça lá da... exatamente igual. Eu não lembro. É igual? É exatamente igual. O que acontece? Que a cena final, ela só muda o do Non. Quando o Non morre. Porque o Non vai voar e cai. Ele não voa e cai. Vocês vão lembrar, o Non morria com papel celofane. Ele jogava um S. S de papel celofane. Lembra? Meu Deus, era do 2 isso? Isso é muito ridículo. Ele jogava um S de papel celofane, envolvia o Non e o Non caía. Entendeu? Agora, o Zod esmagar a mão do Zod, quebrar os ossos dele e ele cair, é verdade. A Lois Lane, ele também, ela dá uma porrada na Ursa e derruba a Ursa cai também, porque a Ursa tá fraca e tal, ela consegue dar conta ali. Essa parte tá bem igual. Agora... A do Non, não. A do Non, ele era morto pelo papel celofane, que é um negócio bizarro. Outra coisa que mudou também é aquela batalha do Zod contra o Superman, quando ele volta. Porque a cena do Richard Lester era muito mais cômica. Não sei se vocês vão lembrar, mas na hora que ele solta esse vento dele, né, esse tufão com a boca, a única cena que é mantida é o cara no patins e ele fica andando de costas, né? Patins e tal. Mas tem, por exemplo, ele derruba um sorvete, o cara tá com uma casquinha de sorvete, derruba a casquinha
E tem um cara de peruca que também cai a peruca dele quando ele solta o vento ali. Então tem essa coisa mais cômica ali, que no filme do Richard Donner não tem. Ele é muito mais dramático, cara. É muito mais essa coisa desse dilema dele de, pô, eu vou seguir protegendo a humanidade, eu vou proteger a mulher que eu amo. Né? Ele fica nesse dilema que pra mim é péssimo, eu não gosto. O cara Pra mim dormiu não tem uma nada. vez com a Lois Lane e já mudou a convicção de vida dele, né? Tipo assim, porque- vou abrir parece- mão dos meus poderes. Então, parece que tipo assim, tiveram mulher, cara. É a primeira exatamente. É duas vários aí que a gente criptonitas, né, conhece, mano? né? Duas Kryptonita, acabou o Tem que tomar Superman, cara. Acabou. A mulher acordou com camisão dele, calcinha na Fortaleza. Ele falou: não, Porra. pega meus Outra coisa, poderes, cara, pega tudo. aquela cena que ela tá com a roupa dele na Uhum. Fortaleza da Solidão, aquilo ali não era nem a Margot Kidder, aquilo ali é refilmado, tiveram que botar outra atriz, você vê que não tem close, só mostra a Bem atriz de de longe. longe. Porque aquela cena não tinha na versão original de 1980, só tem na versão de 2006 e é uma refilmagem com outra atriz. Caramba. Entendeu? Então ele não filma de perto. E essa cena eu não lembrava mesmo. Eu falei, caraca, Eu também. ela, Tipo, a mina acordou com o uniforme dele lá, tipo, porra. Muito Não, necessário, né, cara? É uma licença poética muito forte essa cena, né, cara? Tipo assim, o mesmo que antecede, né? Eles jantando ali, né? Pô, tinha champanhe na Fortaleza da Solidão, é uma cena muito mais rápida, a original. umas taças, né? Eles Tinha um monte de transam, coisa. mas é muito mais discreto ali, a coisa é muito mais. Acorda numa cama prateada. O Superman um ferrado que não tem dinheiro pra nada, cara. Jornalista de jornaleco, tá ligado? Pagando champanhe dentro da Fortaleza, cara. Ele roubou aquele champanhe ou é champanhe kryptoniano? Tava tudo ali, tinha tudo ali. É Cidra Cerezé. É. Ai, Superman cara. brindando com Cidra ali. Pô, cara, Umas coisas vocês estão encrencando com o Superman, com o salário de jornalista, né? E como explicar a Lois Lane? Porque Metrópolis é Nova York, né? A gente acabou de comprovar. Como que ela mora numa cobertura em Nova York sendo jornalista? Porra, cara? animal Um jornalzinho, aquela casa um jornalzinho dela, né? meia boca. Ela mora numa Rapaz. cobertura. Quem mora numa cobertura é o Scorsese, porra. Não é a Margot Kidder. Ah, baita. Não é a cobertura, tipo assim, janelinha. Não. Ela tem uma cara, um varanda. varandão gigante. Não, animal, Nossa. animal. É uma casa muito Dá legal pra- a dela. John, dá pra ter feito aquela cena do advogado diabo na varanda, Na varanda dela. na varanda cara. da Lois Lane, cara. Porque Porra, tu ainda vê, e é uma parada meio que pra cá do litoral, porque tu vê a cidade inteira de fundo, Não, assim, uma parada muito você vê que é um local linda, cara. privilegiado, não é num bairrozinho pobre ali, não. Então, isso aí eles não deixam pra lá ali. E a É, casa dá dela é licença super poética. chique também, a parada é tudo amplo, um maior salão, né? Tudo bonitão e tal, porra. Mas essa cena lá com o Rock, né? O nome do cara é Rock ainda, ainda É por cima o verdade. nome do cara é Rock. E aí gera aquele problema que a gente estava comentando, que aí o Joe até passou um pano falou, não, tá tudo bem. Mas, É porra, nada. fica meio Foi uma outra sem obra sentido. Porque a principal coisa que mudou, porque aquilo já me incomodava no primeiro filme. Quando a gente fez o episódio do Superman 1, Superman o filme, a gente comentou que a cena de rodar a Terra ao contrário incomodava a gente, porque não faz nenhum sentido. Você tem a verossimilhança do filme e você sabe que se rodar a coisa ao contrário não volta a tempo porra nenhuma. O Matthew Broderick lá no Curtindo a Vida da Idade tinha comprovado isso, né? Que rodando a roda, né, o carro ao contrário de ré não vai voltar o Quilometragem não o volta. odômetro, né? Então, aí você repetir isso no filme, nessa versão do Richard Donner, porque como é que era? Tudo bem que era bem tosco também, tá? Vamos concordar. Na versão do Richard Lester, ele dá um beijo, e o beijo dele tem aquela função do MIB lá, do Men in Black, que apaga com a memória. O beijo, de apagar o beijo a apaga a memória. Exato. É. Eu não lembrava, Eu não lembrava que era dessa um beijo. reset. Ele dá um Eu beijo. achava que era Não, uma maquininha que ele tinha. Não, ele dá um beijo e aí esse beijo faz sumir tudo da memória dela. Só que aqui a emenda sabe pior que o soneto, porque ele roda a Terra de novo e volta tudo no tempo. Aí, por exemplo, termina com a cena final do filme, porque como é que ele vai botar a bandeira dos Estados Unidos na Casa Branca se a Casa Branca não foi destruída? Já elimina essa cena, aí você tem que reconstruir a cena nova. E aí, voltando no tempo, você não poderia repetir essa cena do Rock, porque se você voltou, aquele cara não deu porrada no Clark Kent. E aí ele vai lá, dá porrada no cara, aí o velhinho ainda comenta, pô, gastamos um dinheiro aqui pra reformar e não sei o uma quê. grana aí. Fica o troço meio bizarro. Não fica claro, né, se realmente
foi por causa daquilo ou não, tudo bem. Mas ainda assim, tipo, porra, Superman, jura mesmo? Você tem Não, mais e coisa sabe o que é Pelo pior? amor de Sabe o que é Deus, pior? se vingar Eles desse maluco? modificam a cena, essa coisa de faz aqui, faz ali, fica tão confuso que eles próprios se confundiram. Na versão de 1980, ela pede um hambúrguer. Ela pede um hambúrguer pra ele. Nessa versão aqui, ela pede uma pizza. Até isso eles mudaram, cara. Porra, Caraca, entendeu? é isso verdade, você Por quê? sabe. Eles não mudaram porque, vamos mudar, vai ser melhor botar pizza. Não, porque eles nem lembravam do que era mostrado lá na outra versão, cara. Não tinha YouTube, Vamos né? botar que é hambúrguer mesmo. Cara, tá e certo. assim, que desnecessário ele voltar e desvalidar o filme inteiro, né, cara? Eu não lembrava que tinha essa amnésia no final do filme. Porque isso é ridículo. Pra que ele vai tirar a memória dela? Porque ela... Não, cara, não precisa. Você não confia Agora, nela. para pra pensar. Se ele voltou a coisa toda no tempo, os mísseis ainda estão voando, então. Se os mísseis ainda estão voando, ele vai ter que pegar o míssil de novo, jogar lá no lugar, e aí vai ter que tomar cuidado para o Zod não voltar. Isso, E é. não Tem que encontrar outra- com outra versão dele, né? Porque vai ficar um ele looping voltando no no- tempo. Ele vai Vai apagar ficar um igual... looping Ele vai apagar desse igual o filme aí. Marty McFly. Vai pegar a foto dele e vai apagar. Isso. Tem um desenho que é Batman e Superman Inimigos Públicos, que tem uma hora que vai explodir uma bomba nuclear lá no final do desenho. Aí o Superman fala, se você quiser eu posso tentar voltar, girar a Terra ao contrário. Aí o Batman fala, cara, se eu tivesse 9 anos, eu não teria tempo suficiente pra te explicar como é que isso seria impossível de acontecer. Então o próprio desenho já zoou essa coisa do versão Superman, né, cara? Esse bizarro. mito aqui não faz É sentido muito nenhum. confuso, cara. Só que a única coisa que não é confusa, sabe o que não é confuso? Assinar o Cashback Gold, cara. Isso não é confuso, isso é Toda simples. certeza. Isso é simples, é redondinho como Superman o filme. Né? Ele é redondinho como Superman o filme. Porque é muito fácil e é muito mais barato também. Não custa 100 milhões para fazer, igual para fazer um filme. Você com R$5, você consegue ser um Cashbacker Gold. E aí, meu amigo, se você quiser que a gente fale de Superman 3, você fala, pô, vocês estão falando mal de Essa é a Superman hora. 3 aí. Superman 3 é maravilhoso. Tem Richard Pryor, tem, né, o cara dos Cegos, Surdos e Loucos. Cara maravilhoso, comediante, espetacular. Eu quero Superman 3. É só assinar R$5 e escolher Superman 3 que a gente vem aqui falar especialmente para você. Porque com R$5 assinando no catarse.me/cashback, você faz a assinatura, você entra no nosso grupo do Telegram, você escolhe um episódio, não é votação, é escolher o episódio, fica sabendo de detalhes de cabine de imprensa. O pessoal já tem, lá do nosso grupo, já tem novidades sobre o Superman, já sabe mais coisas do que você aí que tá só acompanhando a imprensa. A gente tem informações de bastidores. Pode ser que aconteça uma coisa no domingo aí. Se você for do grupo do Cashback, você já vai saber no domingo. Se não, você vai ter que esperar a semana seguinte, quando outras pessoas comentarem na internet. A gente já vai divulgar para você em primeira mão. E é baratinho, meu amigo, R$5. Hoje eu fui comprar uma Coca-Cola, aí comprei numa banquinha lá perto do... Eu fui numa cabine de imprensa hoje. R$7 a Coca-Cola. R$7, imaginei. O cashback é 5, meu. E aí você pode fazer. Aí você fala, pô, mas eu não tenho cartão de crédito. Eu sei que Catarse é cartão de crédito. Boleto também, eu não gosto de ter que ficar imprimindo boleto. Eu vou esquecer. Aí eu não vou pagar. Aí vocês vão me expulsar do grupo e tal. Vai ficar confuso. Não tem problema, meu amigo. Assina pelo Pix. pcashback@gmail.com. E aí o Pix hoje, cara. O Pix você paga o supermercado, você paga a pipoca, você paga o cashback. R$5, cara. Não é nada. E ajuda a manter nosso projeto aqui. Eu tô todo dia fazendo vídeo aí para vocês. Tem o nosso podcast aqui toda quarta-feira. A gente grava aqui quase de madrugada para não deixar de cumprir o compromisso com vocês. A gente cansado, porque o cashback não sustenta a gente. Muito pelo contrário. A gente tem mais despesa do que qualquer outra coisa. E a gente, porra, né, tá aqui compromissado com vocês e, cara, dá essa moral pra gente aí, pra gente cada vez mais ter tempo pra produzir conteúdo. Quanto mais grana entrar pro cashback, mais tempo a gente vai ter pra fazer as coisas aqui pra vocês. Então, vai aí, ajuda a gente aí que vai ser bem legal pra você também, porque tem um monte de vantagem. Isso aí, não espera a Terra girar ao contrário não, porque não vai rolar. E o Cashbacker Gold também, né? Precisa ser assinado, é isso. Vou te falar. Quem avisa amigo tá muito barato, a gente vai ter que mexer nesses preços aí futuramente, tá? Tô avisando agora, assina agora logo, que tá mais barato, caralho, escolhe seu gostei, filme gostei. lá,
Porque Gostei a desse inflação tá gatilho de mudando. escassez aí, gostei, muito bom. Essa inflação tá aumentando aí, Bom. a gente vai ter que mudar isso aí, cara. Vamos lá. Vai. Isso aí. Não, vai, né? Porque já faz quanto tempo que tá esse valor? Tá, Uns 3 anos, pô, cara. Pelo amor É, de o Deus. negócio já tá meio, né? Já tá defasado, a R$5 já. Já. A própria Coca-Cola já Já botou mudou, frente aí na é. gente. Daqui a pouco a bom, Pepsi bem. tá R$5 também. Fala, mano. Aí ferrou. Isso aí. É isso aí. Daqui a pouco o Clipper tá o preço da assinatura do cashback. Porra. Tubaína, né? Tá o preço Pô, da Tubaína, assinatura. uma delícia A Tubaína. dolinha, né, Ah, cara? eu Dolinha falo, mas eu Citrus. adoro. É lógico, também gosto. Outro dia eu tomei Gini. Lembra de Gini? Cara, se tiver gelado e com gás, cara, eu bebo qualquer coisa. Tá de boa, não tem esse problema. Você põe um copo na minha frente, 3 amigos do lado, a gente bebe qualquer coisa aí, né, cara? que Problema, tiver, cara. Gelado e né, com moço? gás, cara. Não pode estar sem Fala, gás, a mano. parada que aí fica estranho, mas com aquele xarope doce demais, mas com gás. E geladinho, meu amigo. Pô, Desce rapaz, fácil, assim sem como gás é desce a muito assinatura ruim do mesmo. cashback. Exatamente. Sem gás nem Coca-Cola dá, cara. Mas Mas é isso aí, cara. E assim, eu vou te falar que é bacana porque aqui eu considero que a franquia do Superman pra mim termina aqui. Vocês me desculpem, Pra vocês mim falaram acabou. de 3 aí. Não, Mas acabou. assim, é uma parada que no 3 e o 4 é uma coisa assim que eu gosto de esquecer. Eu não lembro se eu já assisti o 3 todo, pra vocês terem ideia. E o Assisti, 4 não. também eu só assisti flashes, assim, eu não cheguei a assistir. Nossa, o 4 é aquele que tem o irmão gêmeo dele do mal lá, que eles ficam Não, é o 3. É o 3. se porradando lá. É o 3. 3? É, Nossa, o 4 é o senhora. do. O 4 eu fiz até vídeo já. É, Uhum. o 4 é o do Homem Atômico, lá que o cara parece o He-Man. Isso. Ah, Homem Nuclear, na verdade, o nome dele é Homem Nuclear. nossa. A explicação é bizarra. Tipo assim, é jogado uma. O Superman pega todas as bombas atômicas do mundo e vai jogar no Sol. E aí o Lex Luthor põe um gatilho em uma das bombas. E aí esse gatilho que ele põe na bomba cria um ser do nada. Cria o homem nuclear do nada. Não tem explicação pro cara ser criado. Eu não posso Vai. dizer de onde foi tirado porque o YouTube vai Vai boicotar o derrubar o nosso vídeo, mas vocês mas, entenderam onde foi tirada essa cena aí. Né, do bolso. do orifício. Do bolso, né? Do Luthor. Púlpito dorsal do rapaz pra lá. alguém ali. Mas, É. porra, é muito fraco, cara. É muito fraco. E, cara, o 3 e o 4 são feitos em parceria com a Canon. Então você imagina por que é ruim, né? A Canon era podre, né? É. Só fazia tranqueiro. O Falcão campeão dos campeões é da onde? Da Canon. Pô, mas eu adoro, hein? Não fala mal da Canon, não. Mas... Não, a gente gosta, Pô, a gente sabe que é ruim, pô. É ruim pra caralho, mas eu adoro. Pô, eu via Braddock, eu não posso falar, eu via Braddock, eu via Desejo de Matar Braddock. 3, 4, 5, porra. Era tudo. Aquele guerreiro americano também, era da Nossa. da Esse Canon filme da também. Canon- Esse filme da Canon é muito bom, mano. De tão ruim que era. O Mestre do Universo Gosto era da Canon também. Era da Canon. Era da Canon. O Mestre, a dedo o que a derrubou? Canon. O que derrubou a Canon? Mestre do Universo, tudo saiu no mesmo ano. Mestre do Universo, Falcão campeão dos campeões e Superman 4 saíram no mesmo ano, quebraram. a empresa. Nossa, Jesus Cristo. Por quê? Eles sempre gastavam no máximo $100 mil para fazer um filme. Era a marca da Canon. $100 mil é o teto máximo. Aí no Superman, no Mestre do Universo e no Falcão campeão dos campeões, eles quiseram gastar mais do que isso. Aí quebraram o estúdio, cara. Eles faziam mais de 100 filmes por ano. E eram 3, se você parar pra pensar, são 3 filmes que assim, não tinha como errar, cara. Superman, você tem 500 mil histórias, desde aquela época do Superman, você podia fazer o básico e ia Já ser tinha sucesso. muita coisa. Você tem um filme com o Stallone na capa, faz qualquer merda que dá sucesso. Pô, E você o tem Stallone do He-Man, braço de ferro, mano. tá ligado? He-Man, que assim, faz Caminhoneiro. qualquer coisa básica e você também vai dar certo. Eles conseguiram cagar os 3, tá ligado? No mesmo ano, cara, isso deve ser um recorde, velho. Pelo amor de Deus. E, cara, o Superman 4 detonou com a carreira do Christopher Reeve. Apesar também. que eu gosto do Falcão, mas vamos lá. Não, tem seu público. Falcão é legal, Falcão é Tem legal, seu pô. público. Mas... Bonezinho pra trás, né? Cara, é uma história bem qualquer É coisa. ruim. A história dele com o filho, cara, meu Deus do céu. Não é legal ele lá, com os gordão lá. Eu vou pegar você. Agora tem um filme que eu gosto do Stallone, que é o Daylight, cara. Adoro Daylight. É bom também. Daylight. Stallone é- Daylight, Stallone aquele é no túnel, que eles ficam presos dentro do túnel. Nossa.
Eu gosto Adoro até esse daquele que filme. ele É é bom guarda esse filme. florestal lá, sei lá, Porra, xerife. Já viu? E que passa na Band, é ruim demais. Tem Eu um que gosto até montanhas desse. também, que é o Risco Total também, é legal. Ah, é o limite vertical, não é? Não, é Risco Não. Total, não é Risco Total, acho que é Não, Risco Limite Limite vertical é que eles sobem Limite Vertical é outro a... filme. Limite mas não Vertical tem é outro Stallone, filme. não. Mas não é o Stallone. Não Acho que tem o nome. Stallone? Acho que o dele é Risco Acho que é Total. parecido. Bom, ele é alpinista, mas é do caralho, né? Tudo que É, ele mas acho faz. que é Risco Total. Eu Deixa eu gosto. até conferir aqui, a gente já tá É o mestre. desviando o Tá assunto já, mas já. vamos lá. Mas acho que é Risco mas Total mesmo, cara. acho que pode É. ser, pode ser. É. É Risco Total, é isso, Risco Total. exatamente isso. Risco Eu vou assistir Total, esse filme, ou vou assistir o 1993. Superman 3 ou vou assistir esse aí. Sabe onde tem? Amazon Onde Prime. tem? Tem no Puta, Amazon. vou ver hoje, só. Vou ver Eu acho Eu hoje. gosto do Risco Total, cara. Gosto do É Risco mó Total. bom, é Tem muito grande bom. chance de ser melhor que o Superman 3, eu acho, que pra encerrar a sua Não, aí. melhor que Superman 3 se a gente fizer um filme aqui. Bastidores do Cashback sai melhor, cara. Aliás, você falou de cegos, surdos e loucos. No meu próximo aniversário a gente vai falar desse filme aí. Show. Eu adoro esse filme. Adoro. É muito bom, Bom né? Eu demais, costumo dizer sim. que quando eu tô sem óculos, ó, eu tô cego, fico surdo, porque eu não ouço nada quando eu tô sem óculos. E aí eu fico doido, né? Então eu fico cego, surdo e louco quando eu tô sem óculos, entendeu? Então, Isso aí. é isso. Cegos, Surdos e Loucos dá pra fazer. Não dá pra fazer o brinquedo, que, porra, é problemático demais. Que um moleque é filho de um bilionário, ele entra na loja, o pai fala assim: você pode comprar qualquer brinquedo aí da loja. Ele vai e compra o zelador da loja, que é o Richard Pryor. Que O nome do filme é O Brinquedo. Ele compra Aí ele o cara vira um- negro da loja, é isso. É, exatamente. Comprou Só um o pouquinho trabalhador. problemático. Puta que pariu. É legal que se, é assim, é uma Anos proposta 80. problemática Anos até 80. pra aquela época, né? Não dá nem pra Lógico, falar, né? envelheceu mal, não. Desde aquela época não. a galera já... Já nasceu muito mal. É, tem uma escola muito louca que o cara faz blackface pra poder entrar nas cotas. Pra entrar nas cotas. Entrar em cotas. É. Meu Deus. Não, é difícil. Anos 80 é A complicado. gente já tá começando a varrer os anos 80, vambora. Então, fechamos. embora. Vocês querem comentar mais alguma Fechou. coisa? É isso, cara. O Acho filme é uma que é isso. confusão, uma salada gostosa, Muito boa. bem temperada. A né, cena- Com aquele molinho, shoyu, gostoso. Mas a cena que eles estão. Só pra. Eu falei isso em off, eu vou falar no ar porque tem que ter. É muito engraçado, cara, como ele tá com um cabelo falando com ela, né? A cena que ela dá o tiro, ele tá com o cabelo lambido, rapaz, lambido. Aí depois, quando ele tá os dois juntos, aí eu dei cabelo o mudou. cabelo O secão, cabelo cresceu, assim, o pra cabelo baixo, cresceu, cara. O cabelo cresceu em 2 minutos, cara. É Dá impressionante. pra ver que ele tá ali fazendo a cena sozinho. Quando ele tá com o cabelo lambido, ele tá só falando pra, né? Porque só tem ele focado, tá? É só ele ali falando. Então, Porque são Lois, 3 não anos de diferença, porra. Não tem como, né? não. E ela do passado falando com ele. É muito doido, mano. Delícia, cara. É Delícia. No muito fim doido, dá muito tudo doido. certo. E, Dá porra, tudo certo. e- Ai, cara, Fez um que 2 em 1 beleza. aqui. São 2 filmes pelo valor de um aí. Então, se você for assinar o cashback, pague R$10, porque hoje foram 2 filmes. Olha aí. Falando Ajuda é nós. isso. Foram Mas é 10 muito anos. legal. É E muito esse, legal. Esse filme... Veja. Pode falar. Veja aí no não. feriado. Veja no feriado, cara. Né? Tá chegando aí, né? Mas eu acho bom, pra completar minha parte aqui, eu acho bom essa questão dos vilões, porque é bem fidedigno, é bem realista, e não foi aquela coisa assim, o Superman deu um jeito e deu porrada nos 3. Não, ele precisou usar, que até é uma figurinha famosa, né? Eu tenho no meu celular, que ele... né? É bem clássica essa figurinha, porque ele precisou usar a cabeça mesmo, ele precisou sair de cena, fazer sei lá, que ele mexeu nos fiozinhos lá, né? Mexeu no disjuntor lá da Fortaleza da Trocou a Solidão. fase. Trocou a fase, que aí o negócio, né? O sol bateu fora e ele ficou na cápsula protegidinho, né? Enfim, mas é isso. Legal que o filme não deu um jeito de, mas o Superman foi lá e deu porrada nos 3 e pronto. Pô, mas os caras também tinham o mesmo poder dele, então ele precisou, né? Dar esse jeito aí na parte mental. Aí. Isso foi muito legal. Isso eu acho legal do filme. Uma coisa que eu tirei desse filme, assim, cara, e eu aceito, assim, eu já aceito, que a gente nunca vai ter um Superman tão bom quanto esse. Essa é a verdade. O James Gunn pode, Não tem como. cara, ser nota 10, ser incrível. Não vai bater, porque esse Superman, cara, e eu acho que a estética super-herói, o Quarteto Fantástico, ele veio um pouco pra falar sobre isso, ela
clama por ser algo retrô. Entendeu? Essa estética do jornal de papel, Era de ouro, né? Lois Lane fumando o tempo todo, e a coisa do sobretudo e chapéuzinho. Essa estética, ela transpira super-herói. Essa é a verdade. Esses personagens cresceram nessa época e eles são muito bem feitos nessa época. É a melhor fase, cara. Entendeu? Então tem toda uma coisa ali, cara, que combina muito com essa estética. Então o James Gunn, ele pode detonar, a gente pode ter um filme fantástico, pode ser um filme uma baita de uma merda, mas pode ser um filme muito fantástico também, que ainda assim a gente sempre vai ter o Christopher Reeve no pódio lá, no top 1, porque não é só um grande ator, não é só uma estética, não é só um roteiro, é toda uma época que transmite ali. São várias coisas ali que passa pelo filme, cara, que nunca vai ser superado, não tem como. Cara, é igual, John, o 007. Você tem filmes melhores hoje, mas, cara, você bota ali Daniel Craig e Sean Connery, não tem como. Não tem como. Não tem como. Mais que o Daniel Craig seja bacana, o Sean Connery é o primeirão, e depois vem os outros. É a mesma coisa do Superman. Acho que até o George Lazenby, né? Mas tudo bem. Mas, nossa, muito ruim. Eu sei que vocês gostam, muita gente gosta, mas acho que até o George Lazenby de um filme, pra mim, tem mais pinta. Mas tudo bem. Muito ruim. Mas, enfim, cara, é isso. Eu acho que esse Superman do Richard Donner e do Lester, ele tem uma estética muito de... Parece que a gente está assistindo quadrinho. Exato. Que hoje em dia tá querendo ser realista demais. E é legal também, não vou dizer que... né, mas que eu vejo do Homem-Aranha do Sam Raimi também com uma pegada parecida. Por isso que eu acho que também, para mim, é o Homem-Aranha definitivo, é esse Homem-Aranha, e não esses mais novos. Enfim, eu acho que quando você vai por essa linha, eu acho que o Quarteto Fantástico finalmente vai acertar, mas não vou falar muito, porque, né, eu tô esperando faz tempo um filme do Quarteto que eu gosto bastante, mas eu acho que tem que seguir essa linha aí, tem que assumir a galhofa, falar, mano, a gente é filme de super-herói, que é o que o Superman faz, né, entendeu? Apesar de parecer, de mostrar pra gente que o homem pôde voar, mas, cara, é super-herói, é quadrinho, tá? Entendeu? Não quer também deixar muito realista demais, né? É isso. Fechamos? Fechamos. Então, lembrando mais uma vez, tem cashback todo dia pra você aqui no YouTube, tá bom? Nas plataformas de áudio, estamos todas as quintas-feiras pra você, tá bom? Considere ajudar o cashback, a gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Continue na esperança aí. Falou!